Olá pessoal, a partir deste momento, dando prosseguimento ao meu documentário Música e História, eu vou destacar a escravidão negra no Brasil, Brasil Colônia, Brasil Reino Unido e Brasil Império. Bem, para ilustrar esse tema, eu escolhi a música Vai Passar, de Chico Buarque de Holanda. Então, no final da exposição do tema, nós vamos ouvir a música Vai Passar, de Chico Buarque de Holanda. E como eu sempre faço, ao final, depois de tocar a música, eu volto fazendo as últimas considerações, ok? Bem, a escravidão negra no Brasil, ela teria começado no ano de 1548. Segundo dados, a primeira leva de escravos que chega ao Brasil chega no ano de 1548. Foi neste ano que Portugal cria o chamado Governo Geral e passa a enviar ao Brasil os governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. O primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, que se estabeleceu em Salvador, Bahia, fazendo de Salvador a primeira capital do Brasil. O Brasil, de Salvador até hoje, teve 3 capitais: Salvador, depois Rio de Janeiro e depois Brasília, tal como hoje, ok? Bem, sobre a escravidão negra no Brasil. Por que Portugal resolveu optar pela escravidão negra africana e não pela escravidão indígena? A escravidão indígena, ela não dava lucros para Portugal. Os bandeireiros capturavam os índios, vendiam internamente, sem a participação de Portugal. Portugal não tinha participação nesse comércio de índios que se dava internamente. Então, visando obter lucros com o trabalho escravo, o que faz Portugal? Proíbe a escravidão indígena e impõe a escravidão africana. Se o proprietário de terras, o proprietário de minas, quisesse ter escravos, teria que comprá-los de traficantes portugueses que os traziam da África. Portugal tinha participação nesse comércio, o chamado tráfico negreiro. Isso fortalecia a economia portuguesa, ok? Então, por isso que Portugal impõe no Brasil a escravidão africana, o tráfico negreiro, porque isso dava lucros a Portugal. Além de ganhar com o açúcar, além de ganhar com o ouro e outras atividades, Portugal também passa a ganhar com o comércio de negros. Bem, o tráfico negreiro foi apoiado pela Igreja, a Santa Igreja Católica, aquela que durante a Idade Média instituiu os chamados Tribunais da Santa Inquisição. Aquela mesma igreja que anos mais tarde viria a fazer vistas grossas às atrocidades cometidas por Mussolini na Itália, em troca da assinatura do Tratado de Latrão, que daria origem ao Estado do Vaticano. No caso do Brasil, colônia, esta igreja vai apoiar o tráfico negreiro, vai apoiar a escravidão africana. Segundo a Bíblia, o negro seria um ser amaldiçoado. Por que um ser amaldiçoado? Um dos filhos de Noé o teria visto nu após ele se embriagar com vinho. No caso, um dos filhos dele, o Cã. Noé não poderia amaldiçoá-lo por tê-lo visto nu, porque Deus já o havia abençoado juntamente com outros filhos de Noé. Então, já que Noé não poderia amaldiçoar Cã, ele vai amaldiçoar o filho de Cã, Canaã, dizendo que seus descendentes seriam servos dos servos,
Ou seja, então essa teoria de que o negro não tem alma, de que o negro não é um ser humano, isso vem da Bíblia. E isso daí é defendido pela Santa Igreja Católica, esta coisa absurda. O padre Antônio Vieira, ele chegou a dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, vamos ver aqui o que disse o padre Antônio Vieira. Os negros trazidos e escravizados para o Brasil deveriam dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si e por vos ter tirado de vossas terras, onde vossos pais e vós viveis como gentios, e vos ter trazido a esta, ou no caso, esta terra, o Brasil, onde, instruídos na fé, vivais como cristãos e vos salveis. Então, segundo o padre Antônio Vieira, o negro deveria estar grato por ser trazido ao Brasil e por ser feito escravo, porque isso deu a ele a possibilidade da salvação, de conhecer o dogma cristão, de ser um filho de Deus. Do contrário, continuaria naquele lugar amaldiçoado, a África. Saindo daquele lugar amaldiçoado, ele teve a possibilidade da salvação ao ser trazido para o Brasil. É isso que dizia o padre Antônio Vieira, justificando a escravidão. Bem, tirando essas baboseiras de lado, vamos ao real. Por que então Portugal resolveu proibir a escravidão indígena e impor a escravidão africana? Porque a escravidão indígena, o comércio se dava internamente, sem a participação do rei de Portugal. Portugal não ganhava nada com esse comércio. Já a escravidão africana, o tráfico negreiro, passou a possibilitar a Portugal uma importante fonte de renda. Os negros que vinham para cá, cada negro retirado da África, parte da sua venda ficava com o rei de Portugal. E, além disso, dava lucro aos traficantes portugueses. Na vida, neste mundo, tudo visa o financeiro, o econômico, o dinheiro, né? E assim é até os dias atuais. Bem, a escravidão africana, ela se deu quase que em todas as atividades da colônia. Na atividade açucareira, na atividade mineradora, em atividades urbanas, na atividade cafeira. A escravidão negra só não foi empregada na pecuária. Nesta era utilizada a mão de obra indígena livre, não escrava. Então a única atividade colonial onde a mão de obra escrava africana não foi empregada foi a pecuária. Nas demais, em todas. Na atividade açucareira, na mineração, nas várias atividades urbanas, na Casa Grande e na atividade cafeeira durante boa parte, até esta mão de obra ser substituída pelos imigrantes europeus. Ok? Bem, os negros aceitaram pacificamente a escravidão? Não. Muitos negros que se revoltavam não aceitavam a escravidão. E quais as principais formas empregadas pelos negros para resistirem à escravidão? Uma delas eram as revoltas. Constantemente eles realizavam revoltas contra seus senhores, matavam feitores, fugiam, praticavam aborto, praticavam suicídio, praticavam obuso, aquela depressão onde eles não comiam, não falavam e não reagiam, e assim ficavam até a morte. Fugindo e construindo quilombos, com destaque para o quilombo dos Palmares, construído
lá em Alagoas, na Serra da Barriga, cujo líder foi Zumbi. Não sei se vocês sabem, mas o nome de batismo de Zumbi era Francisco. Um padre o batizou e deu a ele o nome de Francisco. Francisco era o nome de Zumbi, o nome de batismo. Bem, então eu acabei de falar agora quais as principais formas de resistência do negro à escravidão. Praticavam revoltas, matavam feitores, empreendiam fugas, construíam quilombos, praticavam suicídio, praticavam aborto e também praticavam o banzo. Bem, a escravidão negra no Brasil, ela permanece durante quase que toda a colônia, durante todo o período do Reino Unido, Primeiro Império, período regencial e quase que todo o Segundo Império. Somente em 1888 ela é definitivamente abolida no Brasil. E como se deu o fim da escravidão no Brasil? Como sempre, tudo no Brasil, aquilo que interessa ao governo e às elites, nada ocorre da noite para o dia. Só ocorre da noite para o dia aquilo que interessa aos poderosos. Do contrário, tudo ocorre de forma lenta e gradual, rastejando, né? Assim se deu, ocorreu o fim da escravidão no Brasil. Bem, a primeira resistência que levaria, ou a primeira determinação que levaria à abolição da escravidão no Brasil, não se deu internamente, mas por uma imposição externa. Qual foi ela? No ano de 1845, a Inglaterra impôs o chamado Bill Aberdeen. O que determinava o Bill Aberdeen? Que a partir daquele momento a Inglaterra reagiria duramente contra o tráfico negreiro. Qualquer navio que fosse pego traficando negros, o navio seria aprisionado, o proprietário do navio seria preso e os negros seriam retornados à África. Bom, por que a Inglaterra tinha tanto interesse no fim da escravidão, principalmente no Brasil? O Brasil poderia ser um grande consumidor de produtos ingleses, mas não era. Por quê? Trabalho escravo não gera distribuição de renda. Então isso fazia com que a renda ficasse muito concentrada nas mãos de poucos. E isso impossibilitava um maior consumo de produtos ingleses no país. Então, visando expandir o mercado consumidor para o Brasil, a Inglaterra vai impor o Bill Aberdeen, determinando que a partir daquele momento, qualquer navio que fosse pego traficando escravos, esse navio seria aprisionado, o proprietário seria preso, julgado em tribunais ingleses e os negros retornados à África. No ano de 1850, foi aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. O que determina a Lei Eusébio de Queiroz? Ela proíbe o tráfico negreiro para o Brasil. Ou seja, ela não acaba com a escravidão. Ela apenas proíbe a entrada de novos escravos no Brasil. Qualquer navio que fosse pego traficando escravos no Brasil, ou para o Brasil, esse navio seria aprisionado. É isso que determina a Lei Eusébio de Queiroz. Depois, no ano de 1871, tivemos a Lei do Ventre Livre. O que determinava a Lei do Ventre Livre? Que a partir daquela data, todos os filhos de escravos ali nascidos passariam a ter liberdade. Olha que beleza! A partir dos 21 anos. Até os 21 anos, esse negro seria escravo, essa negra seria escravo, ou seria escrava. Então é uma lei inútil, porque ela liberta filhos de escravos nascidos a partir daquela data, mas estes somente ganhariam a liberdade a partir dos 21 anos. No ano de 1885, foi criada a Lei Saraiva-Cotegipe,
ou a lei dos sexagenários. Esta também foi uma maravilha. Sexagenário, ou seja, todo escravo com idade de 60 anos teria direito à liberdade. Mas para que ele tivesse direito à liberdade, ele teria que trabalhar mais 5 anos para pagar essa liberdade. Ou seja, ele só seria liberto aos 65 anos. Não é uma lei maravilhosa? É uma lei maravilhosa. É como a lei da aposentadoria hoje no Brasil, né? E no ano de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, abolindo definitivamente o trabalho escravo no Brasil. Bem, como este assunto é um pouco extenso, eu faço um corte neste vídeo e volto no próximo vídeo fazendo um complemento, apresentando a música Vai Passar de Chico Buarque de Holanda e fazendo as últimas considerações. Então, até a segunda parte deste tema, escravidão africana no Brasil. Até lá!